estamos começando uma nova série de mensagens, o poder transformador da fé. E nessa nova série seremos desafiados a exercer a nossa fé através da experiência de 8 homens de fé que nós encontramos na Bíblia. Hoje vamos aprender com Abraão a crer pelo poder da fé. O escritor da carta aos Hebreus escreveu o seguinte a respeito desse homem inspirador que se chama Abraão: por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido, que se tornaria o seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia de para onde estava indo. Por um ato de fé, foi residir em um país que, de acordo com a promessa, seria dele. Viveu ali como estrangeiro e morava em tendas. Queridos, Abraão em hebraico significa pai de uma multidão. E na verdade, você que conhece a história de Abraão, você vê isso de forma muito clara, que Abraão, de fato, ele foi o pai de uma grande multidão. Ele foi escolhido por Deus para converter-se no pai de uma nova nação espiritual. Mas interessante, queridos, é que Abraão, ele nunca viu uma Bíblia, ele nunca tinha ido a uma igreja, nunca sequer ouviu nenhum dos 10 mandamentos, e tampouco ele sabia sobre a vida após a morte. Porém, ele ouviu a voz de Deus, e ele decidiu crer pela fé em tudo aquilo que Deus disse que iria fazer com que ele conquistasse. Viver crendo pelo poder da fé nas promessas de Deus era fundamental para a criação de uma nova nação. Uma nação forte, uma nação invencível, uma nação inabalável. E é interessante que Abraão, ele arriscou a sua vida, sua família, ele arriscou sua finança, ele arriscou a sua reputação, seu único filho, simplesmente porque ele decidiu crer pelo poder da fé. Ele entendeu que nunca desfrutaria de uma vida plena e com propósitos se ele não vivesse simplesmente pela fé. Quando a gente pensa, queridos, na fé de Abraão, a gente pensa em alguém de fato inspirador. Alguém que de fato nos leva a aplicar no dia a dia da nossa vida uma fé semelhante. No capítulo 12 de Gênesis, fala então do chamado de Deus a Abraão e a resposta que ele deu a esse chamado. O chamado de Deus veio acompanhado de uma promessa. Toda vez que Deus nos chama para algo, toda vez que Deus quer nos tirar de um lugar e nos levar para outro lugar, toda vez que Deus, ele quer nos tirar de um nível de relacionamento com Ele para um outro nível espiritual, Deus sempre nos chama, e esse chamado é acompanhado de uma promessa. Quando Deus chamou Abraão, o chamado de Abraão foi acompanhado de uma promessa, de algo que Deus iria dar a ele. Por isso, para alcançar a promessa feita por Deus, Abraão precisava crer. Abraão precisava confiar. Abraão precisava depender e crer pelo poder da fé. A Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 4, exatamente esse momento precioso que Deus chamou Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Queridos, de acordo com essa experiência fantástica de Abraão, quais são os requisitos necessários na vida daquele que decide crer pelo poder da fé? Em primeiro lugar, para crer pelo poder da fé, esteja sensível para ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que Abraão experimentou no seu relacionamento de fé com Deus foi a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus, dar passos seguros na direção daquilo que Deus queria realizar na sua vida. Então o Senhor disse a Abraão, queridos, o Senhor falou com Abraão, e ele precisava estar sensível para ouvir a voz de Deus. Se Abraão ele não fosse sensível à voz de Deus, provavelmente ele desprezaria o chamado e a promessa que foram feitos a ele. Abraão, queridos, foi alguém totalmente sensível à voz de Deus. Abraão foi um homem que não perdeu a oportunidade em seu relacionamento de fé com Deus, de ouvir a voz de Deus. Deus, ele continua falando, Deus continua chamando, mas infelizmente muitos estão com seus ouvidos espirituais fechados para aquilo que Deus tem falado, para aquilo que Deus tem sinalizado ao nosso coração e à nossa vida. São pessoas que não querem ouvir o que Deus tem a dizer, e por isso se tornam meros espectadores das bênçãos que Deus tem derramado na vida de pessoas que têm parado e de forma sensível têm ouvido a voz de Deus. Deus, queridos, ele não nos chamou para sermos espectadores daquilo que ele tem feito na vida de outras pessoas. Deus, ele nos convida para falar ao nosso coração. Deus nos convida a nos tornarmos pela fé pessoas sensíveis à sua voz, para que então a gente deixe de ser espectadores da bênção dele e passe a ser receptores de toda a bênção que ele tem para derramar na nossa vida. A grande pergunta é: você tem ouvido a voz de Deus? Você tem estado sensível para tudo aquilo que Deus tem falado ao seu coração? Como disse, pessoas insensíveis à voz de Deus vivem como espectadores da ação sobrenatural de Deus na vida daqueles que são sensíveis. Que você não viva como espectador da ação de Deus na vida das pessoas, mas que você seja alguém que decidiu crer pelo poder da fé, porque tem ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus, e ouvindo a sua voz, experimentar na sua própria vida os benefícios da ação sobrenatural de Deus. Que nesse ano de 2018, você tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Que você não dê nenhum passo sem ouvir os apontamentos de Deus para a sua vida. Que em nome de Jesus você não faça nada sem os apontamentos do céu. Que você não mude de emprego se Deus não mandar você mudar. Que você não faça investimentos onde Deus não mandou você fazer. Que você não aceite aquele namoro que Deus não mandou aceitar. Que você não se case se Deus não mandou você casar. Que você não compre, não venda, não feche negócios que Deus não mandou você comprar, vender ou fechar. Que você no ano de 2018 esteja sensível para ouvir a voz de Deus.
Deus vai falar com você. Deus vai tirar você do seu ambiente. Então se prepare, tenha sensibilidade para ouvir tudo aquilo que Deus vai falar ao teu coração. Segunda verdade, queridos, que eu aprendo: para crer pelo poder da fé, decida deixar a sua zona de conforto. Sai da tua terra, diz o verso bíblico, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É interessante que, se alguém se dispõe a crer pelo poder da fé, tem que pagar o preço tal qual o Abraão pagou. A primeira palavra usada por Deus quando chama Abraão para lhe fazer uma promessa é essa: sai. É interessante, queridos, que Deus não vai derramar a promessa dele na nossa vida na passividade. Deus não vai nos entregar aquilo que é promessa dele na nossa vida na acomodação. A gente vai precisar se movimentar. A gente vai precisar andar. A gente vai precisar, nesse processo, ouvir a voz de Deus e sair do lugar que a gente está para um outro lugar, ou para uma outra situação, ou em direção da promessa de Deus, mas não na comodidade. Abraão morava numa boa cidade e ali ele estava muito bem estabelecido. Sair de Ur dos Caldeus representava renúncia ao seu conforto, aos seus negócios, aos amigos, a muitos familiares, a quem ele nunca mais tornaria a ver. Abraão, queridos, ao receber o chamado de Deus para viver algo completamente novo, para tomar posse da promessa de Deus, ele precisou abrir mão de coisas que custaram muito cara, muito preciosa para a vida dele. Podemos admirar a grandeza da fé e seus resultados na vida de Abraão durante todos os seus anos de relacionamento com Deus. Mas não podemos nos esquecer que a sua primeira atitude em relação ao Senhor foi a sua obediência irrestrita, quando ele deixou a sua terra, quando ele deixou a sua riqueza, quando ele deixou as suas posses, quando ele deixou tudo para seguir uma orientação desconhecida do Senhor. Queridos, não foi fácil e nem simples para Abraão deixar a sua zona de conforto para viver pela fé. Porém, atender ao chamado de Deus sempre envolve renúncia, perdas e entregas. Ele deixou toda a sua responsabilidade de lado, seu sonho, seu futuro, para obedecer à voz de Deus. Por isso ele pôde experimentar o que é viver pela fé. Se você não está disposto a sair da sua zona de conforto, se você não está disposto a abrir mão de coisas que lhe custem cara, você não conseguirá viver a semelhança de Abraão, que em toda a caminhada da sua vida viveu pela fé e experimentou da parte de Deus coisas extraordinárias. Ninguém prospera na acomodação. Ninguém prospera paralisado, parado. Deus nos chamou para experimentar algo muito maior. E mais interessante ainda sobre a vida de Abraão, é que Abraão não conhecia todos os detalhes do chamado de Deus, mas ele conhecia Deus. Ele sabia com quem ele ia. Ele conhecia muito bem aquele que havia chamado ele para deixar a sua casa, deixar a sua parentela, renunciar os seus recursos, deixar o seu país. Isso é fé. Isso é acreditar. E quando isso, queridos, acontece, a nossa zona de conforto fica em segundo plano. Então creia pelo poder da fé, entendendo que Deus pode a qualquer momento
tirá-lo da sua zona de conforto, para fazê-lo experimentar coisas sobrenaturais que você nunca experimentou na sua caminhada com Ele. Tem gente aqui que só vai conquistar, porque vai sair pela fé do lugar que está, da vida acostumada que está vivendo, para viver algo novo, porque vai decidir a sair da sua zona de conforto. Deus vai tirar você daí. Deus vai arranjar um jeito para fazer você e a sua família se movimentar. Deus vai fazer um movimento na tua casa, e você vai entender isso. Que esse movimento que Deus vai fazer é para tirar você e a sua família da acomodação. É para despertar você para algo sobrenatural. É para colocar você no caminho do Senhor e no caminho das conquistas. Tudo isso pela fé. Que nesse ano de 2018 você tenha a disponibilidade de abrir mão, de renunciar o seu conforto pessoal e viver aquilo que você nunca viveu pela fé em Cristo Jesus. Muitas das vezes, queridos, é preciso perder para ganhar. Muitas das vezes é preciso abrir mão de coisas valiosas para nós, para tomar posse de algo muito mais valioso para a nossa vida. Abraão deixou tudo que deixou para receber tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Terceira verdade que eu aprendo nessa manhã: para crer pelo poder da fé, entenda que Deus tem um plano maior para a sua vida. Diz aqui: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Queridos, Deus tinha um plano muito maior para a vida de Abraão do que os seus próprios planos. Todos nós fazemos planos. Todos nós viramos de 2017, o ano do crescimento, para 2018, o ano da fé. E nosso coração está cheio de planos e expectativas. Tem gente muito mais organizada do que eu, que pegou uma planilha e colocou todos os seus sonhos, projetos, planos naquele papel, e está vivendo esses primeiros dias do ano de 2018 com uma grande expectativa de que todos aqueles planos ali, que são planos bons, que são planos saudáveis, eles venham acontecer na sua vida. Ei, esteja preparado no ano da fé para Deus desmontar todos os planos que você fez. Por quê, pastor? Porque nem sempre os nossos planos são os melhores, mas sempre os planos de Deus são os maiores e melhores para a nossa vida. Isso que você colocou no seu planejamento é nada diante de tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir, e isso eu não quero dizer como jargão, não. Isso eu quero profetizar sobre a sua vida e com fé. O melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. E queridos, embora os planos de Deus envolvessem obediência, renúncia e tantas outras coisas, o resultado final seria infinitamente maior e melhor na vida de Abraão. Por isso Abraão decidiu crer pelo poder da fé, porque entendeu que Deus tinha um plano maior para a sua vida. É possível que os planos de Abraão fossem permanecer em Ur dos Caldeus com a sua família. Abraão era um dos homens mais ricos daquele tempo. Só que ele vivia numa cidade, Ur, que era uma das mais idólatras. Tinha idolatria para tudo quanto era lado.
Espiritualmente, aquela cidade era uma cidade amaldiçoada, porque ele não venerava, não adorava ao Deus vivo, real e santo de Israel. Mas possivelmente Abraão estava muito bem estabelecido na sua casa, com a sua família, com os seus bens, a sua riqueza. Ele estava perto dos amigos, ele desfrutava de um momento lindo. Para Abraão estava tudo muito bom. No entanto, esse não era o plano de Deus para a vida de Abraão. O que Deus pensava sobre Abraão era muito maior do que Abraão pensava e sonhava da sua própria vida. Estava tudo muito bom para Abraão. Você sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo, queridos, que o bom é o inimigo do melhor. Por isso, quando Deus muda seus planos, é porque algo melhor está por vir. Apenas creia pela fé. Deixa Deus mexer. Deixa Deus mudar os planos. Deixa Deus tocar aonde muitas das vezes você não quer que Ele toque. Deixa Deus transformar as realidades que você tem vivido hoje, que são realidades até boas, para que Ele libere sobre a sua vida o melhor, o excelente, o sobrenatural. Você vai viver a excelência de Deus no ano da fé. Você vai viver coisas sobrenaturais no ano da fé. O melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Confie no Deus que libera nessa manhã uma palavra de esperança para o teu coração. Nesse texto, queridos, podemos perceber que o chamado de Abraão foi algo claro que Deus ministrou à sua vida. Deus não estava mudando os planos da vida desse homem de fé, senão para que ele fosse uma bênção na vida de outras pessoas. Você quer ter uma trajetória de fé semelhante à de Abraão? Então eu e você vamos precisar entender uma coisa. Entenda que Deus pode mudar os seus planos, e quando Ele mudar, creia pela fé que algo melhor está por vir. Está por vir algo melhor. Deus confirma essa verdade quando Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhe causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Outro texto lindo: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Não tem nada de errado a gente planejar, sonhar, criar expectativas, desde que a gente esteja sensível para entender que aquele plano ali que a gente traçou, pensou e construiu, ele possa ser mudado por Deus na hora que Ele bem entender. Planos que muitas pessoas aqui fizeram e estão até no papel serão mudados. Mas pela fé, creia que essa mudança não é para prejudicar você e a sua família, nem prejudicar o seu ministério, mas será para abençoar e marcar para sempre a história da tua experiência com o Deus de Abraão. Quarta verdade: para crer pelo poder da fé, escolha depender do cuidado de Deus. Diz aqui: abençoarei os que te abençoarem, Abraão, mas também vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoaram. Diz o texto: e por meio de você todos os povos da terra, eles serão benditos. Queridos, é interessante que Abraão tinha que sair da sua terra
coragem e fé, não tinha que levar nada não. O grande problema de Abraão foi que Deus mandou ele sair da terra dele, deixar tudo para trás, e ele levou tal de Ló com ele. Esse negócio de Ló ter ido com Abraão causou um monte de problemas e retardou a bênção de Deus. Se Deus mandar você sair de um lugar e deixar tudo, saia com nada, porque em todo o processo Deus vai cuidar e sustentar você. Isso é viver pela fé. É muito fácil viver pela fé com a carteira cheia de dinheiro. A minha não está não, irmão. Está vazinha. Vazinha minha carteira. Isso aqui é viver pela fé. Mas não tem me faltado nenhum tostão. Daqui a pouquinho tem aparecido dinheiro aqui, sabe para quê? Para mim ofertar ao meu Deus logo mais à noite. Durante o ano todinho de 2017 eu vivi assim. Carteira vazia, mas coração cheio de fé. Experimentando o sobrenatural. Irmão, é fácil viver pela fé com a despensa cheia, com um carro bonito na garagem, com uma casa bonita. Parabéns, você trabalhou, conquistou, você merece. Deus vai duplicar isso na sua vida. Deus mandou, queridos, Abraão deixar a sua terra, e Abraão bastava depender unicamente, exclusivamente do cuidado de Deus. Em sua jornada de fé, Abraão não precisava se preocupar com os inimigos, uma vez que estes já seriam naturalmente amaldiçoados por Deus. E depender de Deus era saber que Ele era poderoso para tomar a conta da sua vida, muito melhor do que o próprio Abraão tomava conta da sua vida. Abraão precisava depender totalmente de Deus. Quando ele decidiu no coração ouvir a voz de Deus, sair da acomodação, entendeu que Deus estava mudando o plano da vida dele. Quem crê em Deus, querido, pelo poder da fé, não se preocupa com nada nessa vida. Não se preocupa com as injustiças sofridas, porque está seguro de que o Senhor é justo. Quem crê em Deus pelo poder da fé, não se aflige com as necessidades básicas do viver, porque ele sabe que Deus sempre providenciará o que comer, o que beber, o que vestir. Quem crê em Deus pelo poder da fé não precisa temer o vale da sombra da morte, porque ele sabe que Deus está presente, trazendo consolo e conforto. Quem crê em Deus pelo poder da fé não teme as má notícias, não teme as barricadas nas ruas, porque ele sabe que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da angústia. Quem vive pela fé, quem crê pela fé, escolhe viver na dependência de Deus, escolhe viver debaixo da sua providência, do seu cuidado, do seu sustento. O melhor lugar para se estar no ano de 2018 não é na igreja. O melhor lugar para se estar no ano de 2018 não é no meio da sua família. Ainda que tudo isso seja precioso, valioso, mas o melhor lugar para estar é no centro da soberana vontade de Papai, de Deus. Porque ali a sua família estará segura. Ali o seu casamento estará seguro. Ali o seu namoro estará seguro. Ali as suas finanças estarão seguras. Ali os seus bens materiais estarão seguros. Ali você vai encontrar providência e cuidado amoroso de Deus.
Abraão experimentou tudo isso. Saiu do meio da sua terra e foi peregrinando pela estrada da vida. E enquanto ia, ele dependia diariamente do cuidado e da providência do Deus Todo-Poderoso. Que nesse ano de 2018, você experimente toda a provisão e cuidado dos céus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas riquezas, sobre o seu trabalho e sobre tudo aquilo que Deus tem confiado a você. Você vai experimentar isso, esse cuidado de Deus, esse cuidado dos céus, enquanto você está fazendo a sua caminhada de fé. A fé é algo essencial para nos fazer viver aqui. No céu você não vai precisar de fé. Você precisa de fé aqui, enquanto você está caminhando na sua jornada. Em último lugar, para crer pelo poder da fé, mantenha o foco na promessa, para não desistir da jornada. Partiu Abraão, diz o texto, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. O problema é isso aqui, ó. Não era para Ló ir. Ló tinha que ter ficado, Joacim. Mas ele foi e trouxe transtorno na jornada da vida. Muitas das vezes aquilo que a gente leva na jornada da nossa vida, da fé, mais atrapalha do que abençoa. Então tem aqueles Ló que a gente tem levado conosco. Dispensa isso no meio da caminhada. Deixa esse negócio para lá. Você não precisa de Ló para a sua jornada de fé. Você precisa de Deus. Você precisa do Pai. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Misericórdia. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. É interessante destacar que nessa primeira viagem de Abraão, eles percorreram 800 quilômetros, que é uma distância mais ou menos daqui a São José dos Campos, indo e voltando. A jornada de Abraão, ela foi longa, ela foi cansativa. E eles percorreram 800 quilômetros debaixo de sol escaldante. Eles enfrentaram desertos, eles enfrentaram perigos, mas o foco estava na promessa, e nada e nem ninguém poderia fazê-lo de desistir da jornada. Quando Deus nos tira de um lugar e nos leva para o lugar do seu propósito, a jornada é longa. Muitas das vezes vamos ter que enfrentar perigos. Muitas das vezes vamos ter que enfrentar desejo de desistir. Muitas das vezes vamos ter que enfrentar o sol escaldante de um calor do deserto. Mas o nosso foco precisa estar na promessa, porque nada e nem ninguém pode nos fazer desistir dessa jornada de fé. Porque uma coisa é certa, querido: se Deus lhe fez uma promessa, Ele vai cumprir. Se Deus disse que você vai chegar a Canaã, que vai tomar posse da terra que Ele preparou para você, ainda que a jornada dure muito tempo, ainda que a jornada seja longa, vai rompendo em fé a sua caminhada de vida. Ele já cumpriu a promessa e você vai chegar lá.
Mas para que isso aconteça, você precisa continuar mantendo foco nas promessas que Deus lhe fez. Não deixe os perigos do deserto, não deixe os perigos da jornada roubar o foco precioso que você tem. Continue olhando para aquilo que Deus disse que iria fazer na sua vida. Continue mantendo a sua visão. A distância percorrida, os desafios do clima, do deserto e dos perigos da jornada poderiam fazer com que Abraão desistisse de chegar ao lugar que Deus prometeu que lhe daria. Ele poderia reclamar, murmurar e achar que estava difícil demais para cumprir aquele chamado. Porém, a Bíblia diz para mim que Abraão decidiu crer em Deus pela fé, e nada foi capaz de fazê-lo desistir no meio do caminho. Você sabe por que esse ano é o ano da fé? É porque na vida de algumas pessoas que estão aqui nessa manhã, é esse ano que aquela promessa que Deus lhe fez no passado vai acontecer em 2018. É esse ano que vai acontecer na sua vida. Mas por que, pastor, é o ano da fé? Porque você vai precisar, nesses últimos dias da sua chegada na linha da tua bênção, você vai precisar de fé. Você vai precisar acreditar. Muitas lutas virão, muitas pessoas se levantarão para dizer que você não vai conseguir, que isso que você sonhou, que isso que lhe disseram no passado é história. Ei, sustenta a tua fé no teu Deus e Ele te sustentará. Ele te levará ao final da linha de chegada, e ali você vai celebrar, você vai agradecer ao seu Deus. Porque quem crê em Deus pelo poder da fé nunca olha para o lado, nunca olha para os perigos da caminhada, mas mantém o seu foco firme em tudo aquilo que Deus falou. Ainda que enfrente o sol escaldante, enfermidades, perdas, luto, abandono e tantas outras coisas, nada é capaz de fazê-lo parar no meio do caminho, porque os seus olhos estão focados em chegar no lugar que Deus disse que você chegaria. Então que neste ano de 2018 nada faça você parar na sua jornada de fé. Ainda que você enfrente lutas e desertos, mantenha o foco para que você não desista de tudo aquilo que Deus lhe prometeu na sua vida. Que desafio é viver pela fé, é crer pelo poder da fé. Fique de pé. Crer quando tudo parece impossível, de fato, é algo muito difícil. Entretanto, quem crê em Deus pelo poder da fé, também crê que todas as coisas são possíveis. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Como diz o pastor Carlito Paz, aplique fé em tudo aquilo que você ouviu da palavra de Deus, e você experimentará coisas extraordinárias da parte do teu Deus. Para crer pelo poder da fé, Abraão nessa manhã nos ensinou: esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Decida deixar a sua zona de conforto. Entenda que Deus tem um plano maior para a sua vida. Escolha depender do cuidado de Deus e mantenha o foco na promessa para não desistir da jornada. É de fé em fé, que nem o pastor Marco dizia. Vamos lá? É de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Repita: é de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Profetiza isso para o teu irmão aí, e nós vamos rompendo em fé, em nome de Jesus. Adore o seu Deus essa manhã. Pega as tuas mãos e adora o teu Deus.
Diga: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluias.